volta e a gente volta a falar aqui sobre a potencial decisão do USTR em tarifar os produtos brasileiros em 25%, que deve sair hoje. E para falar sobre a expectativa desse anúncio, quem entra aqui com a gente agora é o José Pimenta, colunista aqui do CNN Money. José Pimenta, meu querido, muito bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente. José Pimenta, que aliás esteve acompanhando essas audiências que aconteceram na semana passada. E existe uma grande expectativa do governo brasileiro, né, José Pimenta, conseguir ainda ter algum encontro com as autoridades americanas, enfim. Qual que é o balanço que você faz? Há alguma sinalização de que a gente possa, em algum momento, reduzir essa tarifa de 25%? Não que não seja implementada, mas pelo menos reduzir essa tarifa? Houve algum sucesso do governo brasileiro em relação a isso? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Débora, não. Até o momento não houve nenhum avanço significativo, nenhuma negociação comercial. O governo brasileiro soltou ontem uma nota dizendo que houve uma quinta reunião daquela frente de trabalho que foi implementada pelos presidentes Trump e Lula, né, pelo último encontro do Lula com o Trump alguns meses atrás. A partir de então houve essa frente de trabalho envolvida. Ocorreram algumas reuniões, porém não se chegou, e a nota ontem deixou isso muito bem claro, né, do governo brasileiro, dizendo que todas as tentativas foram feitas e que o governo brasileiro se predispôs a conversar, tem conversado, mas a nota não deixa claro, obviamente, que se houve algum resultado disso ou não. Diante disso, o que se tem? Né, essa expectativa que você falou, acho que ao final, né, de um ano de investigação, a gente chega praticamente desde que a investigação foi anunciada, teve aí um ano de muita tensão, um ano onde o setor produtivo brasileiro se preparou da melhor forma para auxiliar em qualquer tipo de informação que deveria ser passada no âmbito das audiências públicas. Isso aconteceu na primeira audiência pública no segundo semestre do ano passado e agora recentemente, algumas semanas atrás, em julho desse ano. O que se tem é, obviamente, essa expectativa de uma tarifa que vem aí na casa realmente dos 25%, porém, uma lista de exceção que sempre teve em voga, né? Se ela pode ser aumentada ou não, de que forma e por que ela deveria ser aumentada, né? Ou seja, excetuar mais produtos brasileiros de uma eventual medida, e é nesse sentido que se trabalhou até agora, pelo menos no âmbito do setor privado. Então, resumo, o que se tem é isso. O governo brasileiro tentando negociar, mas até agora sem nenhum tipo de sucesso. Até porque se tivesse, isso teria sido anunciado, obviamente, e o que se tem ao final da investigação hoje e sendo nos próximos capítulos dessa relação bilateral comercial, Débora. Um levantamento, José Pimenta, do quanto que isso deve impactar exportações brasileiras, qual que é a fatia ou a porcentagem do nosso setor exportador pode ser afetado com esse tarifaço, né? Qual que tem sido a expectativa? Hoje, Débora, praticamente 50% de tudo que nós exportamos para os Estados Unidos está, né, é uma quantia que está sob algum tipo de tarifa, além daquilo que era uma tarifa alta, né, além daquilo que era implementado lá atrás do tarifaço. É um número preocupante, é um número que chama atenção, porque os Estados Unidos são o segundo maior comprador do Brasil, são cadeias de alta e média intensidade tecnológica, cadeias já construídas mais de 40, 50, 60 anos, com os quais o Brasil produz aí, ou participa, né, com produtos específicos para complementar a produção norte-americana e que vão, obviamente, no eventual tarifaço, encarecer o produto aqui, tanto do agro quanto da indústria. Isso é um ponto importante para a gente ter em mente aqui. Tanto o setor agrícola e a indústria serão afetados em maior ou menor escala, independente da lista de exceção. Imaginamos que essa lista será amplamente, né, ampliada, a gente não vê dessa forma, até porque o que aconteceu na última audiência pública dela foi justamente isso. Setores ali que se posicionaram de uma maneira muito específica, com muita propriedade, e que contou com o apoio, né, de produtores do setor produtivo americano, justamente para endossar esse pleito do Brasil. Porque sabem que o produto vai chegar mais caro para eles e vai chegar mais caro para o consumidor americano.
Então, acho que 2 pontos são importantes aqui. O primeiro é que as cadeias estão especificamente construídas e foram especificamente construídas, diversas delas, ao longo de vários anos, e com uma eventual tarifa de 25%. E se esse número permanecer aí na casa dos 40% em termos de market share, daquilo que vai ser afetado, né, vamos colocar dessa forma, né, participação das exportações aqui, que podem ser afetadas, isso vai trazer prejuízo, sobretudo para o consumidor norte-americano, Débora. Agora, José Pimenta, você fala dessa grande expectativa, a gente já conversa sobre isso desde a semana passada, né, da expectativa de ampliação dessa lista de exceções e muito porque nessas últimas audiências o debate técnico, né, foi bem sustentado em relação a isso. Quais seriam esses produtos que você está mais otimista, né, que não entraram na lista de exceções a primeira vez e que podem ter mais favorável que agora entre por ter conseguido trazer esse respaldo técnico e também contar com o apoio, né, do empresariado americano? Quais produtos você está mais otimista, então, para ser incluído nesse provável aumento da lista de exceções? Otimismo nós estamos com todos, né, amor? A gente, como brasileiro, a gente foi lá e defendeu, né? Acho que o ponto mais importante é esse, né? Não somente, obviamente, você tinha lá uma série de associações que defenderam o seu produto. E, aliás, um ponto importante sobre isso, um levantamento recente pelo Valor mostrou que 70% de todas as manifestações norte-americanas, né? Então 70% de todas as manifestações norte-americanas que ocorreram na última audiência pública foram favoráveis, né, a excetuar os produtos, ou seja, endossando o pleito brasileiro. Isso mostra, né, o tamanho da articulação que foi feita por diversas associações para, obviamente, colocarem pontos importantes ali no âmbito da audiência pública, que era a última grande instância, vamos dizer assim, diante da investigação, para você colocar esses pontos, né, que diziam de respeito a se o produto que entrava aqui, brasileiro, que entrava aqui, ele era produzido em solo americano, e muitos deles não eram, não são ainda produzidos em solo americano, se havia possibilidade de você substituir o Brasil por outros fornecedores, em vários casos também ficou muito claro ali nas argumentações que não havia essa possibilidade de suprir o mercado norte-americano com a mesma escala, qualidade, constância do que o produto brasileiro. Então, o produto brasileiro, como a gente falou, né, já construiu isso há muito tempo, né? E o tanto que ele é essencial, o tanto que esses produtos são essenciais à economia norte-americana. Então, esses 3 critérios é que balizaram o posicionamento dessas investigações. E aí, para não te deixar, né, sem resposta, quais são essas associações que estavam lá e que fizeram um excelente trabalho, né, com seus representantes? Várias delas, a gente pode destacar aqui o caso máquinas e equipamentos, próprio café solúvel, mel, vários produtos do agro. Você tinha lá o caso de madeiras também, muito importante, defendendo sua posição. Você tinha aqui, pelo lado americano, uma defesa muito forte do açúcar orgânico brasileiro, que adentra, que tem um mercado cativo aqui muito importante nos Estados Unidos. Então, várias delas colocaram seus pontos, alguns deles, inclusive, endossados, como a gente já disse, pelo setor privado norte-americano. Então, no conjunto das associações, foram mais de 70 manifestações, e além disso, o envio, porque isso é importante também, tá, Débora? Você teve a participação na audiência pública, mas você teve outras manifestações que foram enviadas, né, de maneira específica ali, escrita, né, formatada por e-mail, enfim, pelos canais oficiais, que chegaram às mãos da autoridade norte-americana e que foram avaliados. Acho que esse é um ponto importante, porque senão a gente fala só da audiência, mas além da audiência, você teve a maciça participação também de entidades privadas americanas e brasileiras enviando as suas manifestações por escrito, Débora. Zé Pimenta, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né? A gente sabe que esse tarifaço aqui para o Brasil, desde o princípio, quando, né, a gente teve o anúncio feito por Donald Trump um ano atrás, o respaldo, o peso político veio muito forte para esse tarifaço. Dessa vez a gente tem um debate técnico muito grande também, uma defesa de pelo menos 70% do empresariado americano que estiveram presentes nessa audiência, né, da importância dos produtos brasileiros. O que deve pesar mais na balança dessa decisão de hoje? Fatores políticos ou fator técnico-econômico, realmente? Essa é a grande pergunta, Débora, porque
Politicamente, a gente sabe que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos vivem seus momentos de altos e baixos, né? Você tem lá encontros presidenciais que não são reverberados no âmbito técnico como deveriam em termos de trabalho, de avanço de agenda, em vários temas, né? Em vários temas. Isso não quer dizer que a relação bilateral ela tenha perdido em termos de importância, até porque quando você olha pelo lado técnico, né, aí você vê essa importância sendo colocada de uma maneira muito pragmática. O que a gente analisa hoje é justamente isso. O trabalho técnico ele foi feito e ele tem um peso enorme, porque impacta assim, a inflação, impacta o modo de produção dos Estados Unidos, a forma de se produzir aqui, e os produtos brasileiros que aqui adentram têm uma participação diária, né, em relação a produtores e a consumidores norte-americanos. Mas a gente sabe também, né, do caráter extremamente personalista que tem sido feito, que tem sido incorporado, né, a esse tipo de medida, a abertura dessas investigações. Personalista no sentido de olhar para esse jogo, para esse xadrez, né, bilateral entre país A e país B, sendo sempre um desses, né, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre colocaram dessa forma. O que aquele país em questão pode me dar em troca, né? Qual que é a negociação que a gente vai ter especificamente para que os Estados Unidos ganhem tenham algum tipo de vantagem. Isso foi feito com vários países e está sendo feito com o Brasil também. E é aí que a gente olha as negociações. Eu não consigo aportar para você o que vai ter o peso maior, né? Mas o que dá para dizer é que hoje o elemento político ele é muito forte nessas negociações. Não dá para negar o elemento político, tanto em termos de narrativa, quanto em termos de relação bilateral mais ampla, também ele tem um peso muito forte nas negociações, Débora. Embora o trabalho técnico tenha sido feito de maneira magistral por todos os setores, e a gente espera que surta resultado aí até o final do dia de hoje, ou nos próximos dias, mas a gente aposta que a medida deve sair hoje mesmo. Vamos aguardar, então, ansiosa por essa decisão também. Certamente você, não muito diferente, e muita gente hoje aqui no Brasil. Meu querido, muito obrigado, Zé Pimenta, nosso colunista aqui no CNN Money. Até a próxima. Até a próxima, Débora. Um grande abraço a todos.